Se não fizerem isso com você, é porque provavelmente não te respeitam. Quero falar hoje aqui sobre a necessidade da crítica. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. A necessidade da crítica surgiu para minha reflexão de um fato que eu não posso compartilhar ainda, mas que muitos de vocês estão acompanhando, ainda que em off. Eu estou em conflito, eh, não necessariamente judicial, mas pode ser que seja, em um breve tempo, com uma importante figura da internet brasileira, da filosofia brasileira. E isso me leva a uma série de reflexões que eu não posso estabelecer agora, mas há outras reflexões que são correlatas e essas sim eu posso fazer. E uma delas é a necessidade da crítica e o quanto isso equivale a respeito e não a ausência de respeito. O que me levou a refletir sobre isso foi o quanto a reação de algumas pessoas na internet e fora da internet à crítica é, de certo modo, espantosa. Algumas pessoas atrelam a crítica pública a alguém a uma falha de caráter, não de quem está recebendo a crítica, mas de quem está fazendo a crítica. Como se fazer a crítica a alguém denotasse, da parte de quem critica, uma espécie de falha moral. Seria proibido, de certo modo, aos olhos dessas pessoas, usar o nome de alguém por um motivo ou outro que não seja para elogiar. Então, só seria permitido usar o nome de alguém para elogiar. Eu já escutei alguns conselhos, bons conselhos, no sentido da crítica, que é assim: olha, não critique alguém em público, ou para criticar alguém, faça em privado. Esse geralmente é um ditado que é utilizado no mundo dos negócios, no mundo corporativo, quando a relação é entre um líder e um liderado, né? Então, se você é um líder, é muito aconselhável que você não repreenda o seu liderado na frente de todo mundo, porque senão você pode constrangê-lo, você pode humilhá-lo, você pode colocá-lo numa situação desfavorável, inclusive, isso pode virar contra você. Ou seja, o efeito que você pretendia, que era a mudança de comportamento, pode gerar uma situação adversa em que a pessoa para de dar ouvidos a você e tal. Se por um lado, isso eu penso que é bastante adequado no mundo corporativo, por outro, isso é uma completa inadequação no mundo intelectual. E eu quero falar sobre isso aqui, por que que isso é uma inadequação no mundo intelectual. Mas antes de falar sobre essa inadequação, eu quero voltar ao tema do respeito, com base numa história que acontecia comigo quando eu era criança. Eu quero utilizá-la não como conceito, não como definição, não como teoria, mas como um exemplo anedótico narrativo, para ilustrar, não para conceituar. Quando eu era menor, digamos menos de 10 anos, talvez 7, 8, eu gostava muito de brincar com pessoas mais velhas. Por exemplo, minhas irmãs que já eram adolescentes brincavam de vôlei na rua. Não sei se você tinha esse costume na sua casa ou no seu bairro, mas no bairro onde eu morava em Manaus, era o bairro da Cidade Nova, num conjunto habitacional chamado Osvaldo Frota, as pessoas estendiam a rede do vôlei de ponta a ponta da rua, assim, né, num poste e no outro, e só interditavam a rua. Quando passava um carro, levantava a rede, o carro passava e tal. E era assim que jogava vôlei na periferia de Manaus. Se você mora em alguma outra periferia do Brasil ou morou na infância e fazia isso também, coloca aqui nos comentários. Só que eu gostava de jogar vôlei com os mais velhos, né? Com as pessoas já adolescentes. E, obviamente, elas tinham outro nível, né? Elas tinham um nível corporal de domínio de corpo maior que o meu. Elas tinham uma habilidade no vôlei muito maior que a minha. E, portanto, elas jogavam num nível que eu não conseguia alcançar. Mas eu conseguia, mas eu queria estar lá. Queria estar lá. E sabe qual que era um recurso que eles utilizavam muito comigo? Era um recurso de: "Tá bom, para de encher o saco, entra aí, joga com a gente, fica nesse time aqui". E ao time que já estava estabelecido, eu entrava, né, era adicionado mais um, eu. Só que no outro time não era adicionado ninguém. Eu ficava só no time, num dos times. Eu sempre estranhava aquilo, né, por que que me adicionam nesse time e para equilibrar não colocam mais alguém no time de lá?
E quando eu cresci, eu descobri por quê. Porque eles estavam me tratando como café com leite. Você já ouviu essa expressão? Tratar alguém como café com leite? Se você nunca ouviu essa expressão, deixa eu esclarecer. Tratar alguém como café com leite é tratar alguém de modo que você não a considera como um igual. Você a considera como alguém que precisa ser inserido, mas ele não vai ser levado em consideração. Ou seja, o que ele fizer não vai contar ponto, se for um jogo de vôlei. O que ele fizer não vai, enfim, né, não vai contar. Outra maneira de tratar como café com leite é, por exemplo, uma relação de irmãos. Isso acontecia muito, embora não comigo, mas com outros colegas. Estamos jogando videogame, tem o irmão mais novo, que sempre pentelha os mais velhos, né? E o irmão mais novo, para que o mais velho, para que o mais novo pare de encher o saco, dá um controle de videogame. Só que esse controle não é conectado no videogame, de modo que o mais novo pensa que está jogando, quando na verdade não está. Ou seja, estou tratando ele como café com leite. Eu não estou considerando ele, estou falsamente incluindo ele no jogo. Por que eu estou lembrando dessa história de criança? Tratar como café com leite alguém é falsamente inserir essa pessoa no campo, mas na verdade, não inseri-la de modo algum, porque o que ela faz não conta. O que é tratar como café com leite alguém no mundo intelectual? No mundo intelectual, tratar como café com leite alguém não importa o que a pessoa faça, dizer que o que ela faz é maravilhoso. Não importa o que a pessoa faça, é dizer que o que ela faz é bom. Não importa o que a pessoa faça, é aplaudir o que ela faz. Isso parece ser uma inclusão da pessoa, mas na verdade é um profundo de um tratar como café com leite. Ou seja, para que você não me encha o saco, eu só vou te elogiando para que você vá seguindo a sua vida e eu seguindo a minha, certo? Só que isso, no mundo intelectual, é um profundo de um desrespeito. Por quê? Porque respeitar alguém no mundo intelectual não é respeitar essa pessoa na sua vida privada. Não é respeitar essa pessoa por onde ela nasceu, né? Por quanto dinheiro ela tem, ou por quão simpática ela é, ou por quantas vidas ela transformou. Não, não, não. Ela não é uma médica, ela não é uma advogada, ela não é uma psicóloga, ela é uma intelectual. E, portanto, o que ela tende a ser valorizado no mundo intelectual são as suas ideias. Ou seja, o quanto essas ideias são coerentes internamente, o quanto elas não se contradizem e o quanto elas dizem respeito aos fatos, ao mundo, à realidade, né? Se o que ela diz que o mundo é de fato, entende? Então é uma dupla avaliação no mundo intelectual. Se o discurso da pessoa faz sentido e ela não se contradiz, eu estou avaliando só internamente. E se o discurso da pessoa faz sentido externo, ou seja, se aquilo que ela diz que a realidade é de fato. É por isso que uma pessoa no mundo intelectual tem que ser merecida, tem que ser aplaudida, tem que ser louvada. Se, em relação às ideias dela, eu tenho uma relação de tratá-la como um café com leite, eu não estou respeitando essa pessoa. Pelo contrário, eu estou menosprezando essa pessoa. É como se eu fosse um professor condescendente e tivesse que, por dever de ofício, corrigir uma redação. E, em vez de corrigir a redação, eu só desse 10 para todo mundo, né? Com medo de ser o desafeto da turma, querendo agradar todo mundo e tal. Quando eu não critico alguém no mundo intelectual, eu estou desrespeitando essa pessoa. Porque aquilo que eu deveria levar em conta, eu não estou levando em conta, que são as ideias. Percebe? Então, se por um lado, no mundo corporativo, no mundo de líderes e liderados, criticar em público não é aconselhável, no mundo intelectual não tem outra coisa a se fazer. É preciso que se critique em público, porque é em público que uma ideia se comprova. Mas eu já vejo uma objeção que alguém poderia levantar a esse raciocínio que eu estou tentando estabelecer aqui, que é a seguinte: poxa, Vitor, mas você expõe a pessoa desnecessariamente. Uma coisa é você criticar alguém no âmbito interno, por exemplo, dentro de uma sala de aula, dentro de um seminário, dentro de uma conferência, dentro de uma palestra, dentro de um ambiente controlado. Outra coisa é você ir para a internet criticar alguém. Olha, veja, eu sei que são duas coisas diferentes, mas por que criticar alguém em público e não num ambiente controlado privado? Porque tem outra função da crítica pública, que não é só direcionada à pessoa criticada, é direcionada à audiência que escuta aquela pessoa. E muitas vezes nós que admiramos alguém não temos senso crítico, seja por escolha própria, seja por
situações outras, tipo falta de conhecimento, falta de repertório, nós não temos o senso crítico necessário para avaliar se o que aquela pessoa diz é coerente e verdadeiro. Nós só admiramos aquela pessoa. Isso pode acontecer inclusive com você, em relação a mim. Você que, por exemplo, me admira, você tende a achar que tudo que eu, perdão, tudo que eu falo é verdadeiro, porque você me admira. Isso é muito normal, natural, quando a gente tem uma relação de admiração com alguém. É, portanto, profundamente pedagógico e educativo que alguém me critique. Alguém que não seja você, que me admira. Por quê? Porque quando alguém que não é você que me admira me critica, eu tenho o dever intelectual de me defender. E na minha defesa, fica claro para mim se o que eu estou falando faz sentido ou não faz. Isso tem que ser em público. Porque se não for em público, a audiência, que me admira e que dificilmente terá um senso crítico em relação ao que eu falo, não vai ter a oportunidade de refinar o seu senso crítico em relação ao que eu falo. A crítica pública tem esse propósito. Não, repetindo, não é necessariamente ser endereçada à pessoa da crítica, é ser endereçada à audiência que acompanha a crítica. Percebe? Esse é o poder da crítica pública. Isso é não tratar alguém como café com leite. Isso é respeitar profundamente alguém. Então, quando alguém te dá um texto, quando alguém te dá, sei lá, uma obra de arte para você avaliar, você respeita essa pessoa quando você aponta as falhas e as virtudes do texto. Quando você aponta as falhas e as virtudes dessa obra de arte. Entende? Isso é respeitar alguém. Agora, quando alguém se sente desrespeitado no mundo intelectual porque recebeu uma crítica, essa pessoa, na verdade, não quer pertencer ao mundo intelectual, ao mundo das ideias, ao mundo dos argumentos. Ela quer pertencer a outro mundo, talvez um mundo de prestígio, talvez um mundo em que a imagem dela seja intocada, que ela cultive somente fãs, que ela cultive somente, no limite do limite, fanáticos. Percebe? Uma pessoa que se orgulha de pertencer ao mundo intelectual, ela se orgulha de ter críticos. Se ela não tem críticos, significa que ela é irrelevante no mundo intelectual. Num outro mundo, no mundo do prestígio, no mundo sei lá, da glória, da fama, a crítica de fato chega a ser incômoda, né? Porque faz com que a sua imagem seja menos vendável e, portanto, que você seja menos lucrativo, né? Talvez, talvez. Mas a lógica do mundo intelectual, do mundo das ideias, do mundo dos raciocínios, não é a mesma da lucratividade sempre. O mundo intelectual pode lucrar, o mundo das ideias pode lucrar, mas a lógica nem sempre é essa. Nem sempre a sua imagem tem que ser intocada. Às vezes você tem que colocar em jogo a sua imagem. Então, na minha cabeça tem vários exemplos históricos sobre isso. O Heráclito, em seus vários fragmentos, fala mal, nominalmente, do Homero. Platão, nominalmente, fala mal de Homero. Aristóteles, nominalmente, fala mal de Platão. E quando eu digo Heráclito fala mal de Homero, Platão fala mal de Homero, Aristóteles fala mal de Homero, às vezes é falar mal da pessoa em si, às vezes não, às vezes é em relação ao argumento. Mas exemplos não faltam na história, e aqui eu só peguei do mundo antigo, de pensadores falando de outros pensadores na mídia pública de então. A mídia pública era escrita ou era falada, né? No caso do Platão ali, os discursos falados, no caso do Sócrates, propriamente dito. Depois, nos livros. Essa era a mídia. Era ali que se publicava, né, o discurso. E, portanto, era ali que o debate público acontecia. Tem que ser em público porque, repito, o endereçamento não é só a pessoa criticada. O endereçamento é todo mundo que queira fazer parte do debate, do mundo intelectual por si só. Eu cheguei à filosofia porque eu não que eu cheguei à filosofia no sentido de gostar, mas no sentido de ir para a faculdade, porque na faculdade de Direito eu li um livro editado pelo professor Crisóstomo, professor da Bahia, professor da Faculdade de Filosofia da Bahia, e ele fazia um discurso sobre Hort e Habermas. São dois filósofos contemporâneos que debateram e trocaram artigos, e trocaram farpas, e disseram, olha, você está errado por causa disso, disso e disso. Imagina se o Habermas não quisesse ser criticado pelo Hort. Imagina se o Hort não quisesse ser criticado pelo Habermas sob a justificativa de
minha imagem vai ser afetada? O quanto se perderia no mundo intelectual porque a crítica não seria feita? Entende? Imagina então os fãs do Habermas dizendo para o Hort: você só está querendo se aproveitar de alguém que é famoso. Vá construir o seu, fale das suas próprias ideias. Como se no mundo intelectual fosse possível falar de ideias sem se referir a outras ideias já existentes. Não tem como. No mundo intelectual sempre há um diálogo entre ideias. O mundo intelectual sempre se faz contra algumas ideias ou a favor de algumas ideias para produzir novas ideias. Portanto, eu tenho que mencionar o autor, até por uma questão de honestidade. Eu sou contra essa ideia que pertence ao autor tal. E ele fez de modo errado por causa disso e disso. Mas uma segunda não, uma última controvérsia que poderia surgir acerca da crítica e da necessidade da crítica é: quem é você para dizer que alguém é certo e errado? Olha, eu sou aquele que pensa. Esse é o slogan do INEF, inclusive, né? Você é o que pensa. E justamente para responder esse slogan a essa acusação muito brasileira, eu não sei se tipicamente brasileira, mas certamente muito brasileira, que é: quem você pensa que é? Olha, eu não preciso de nenhuma credencial, eu não preciso ser filho de ninguém, a não ser de uma única credencial, que é: eu sou um ser humano racional, eu tenho um argumento e eu estou colocando meu argumento para jogo. Avalio. O meu argumento pode estar errado. Você pode apontar o erro dele. Mas quem eu sou para dizer que alguém está errado? Eu sou um ser racional, que faz argumentos, que raciocina, que põe o seu posicionamento para jogo. Então, esse é um posicionamento muito claro, meu, aqui, do INEF como um todo, que é: a crítica faz parte do mundo intelectual, ela não só faz parte, como ela é necessária. Sem ela, não existe respeito no mundo intelectual. E quem evita a crítica, no fundo, não quer fazer parte do mundo intelectual, quer fazer parte de um mundo de prestígio. É isso que eu profundamente acredito. Quem eu sou para dizer que isso é o certo? Eu sou só alguém que pensa, que raciocina e coloca a sua posição na mesa para que ela seja, por sua vez, também avaliada por quem quer que seja. Percebe? Então, da próxima vez que você disser, ouve que alguém desrespeitou outra pessoa porque a criticou, essa pessoa não sabe muito bem do que está falando. Essa pessoa não sabe que o maior ato de respeito que alguém pode ter a outro no mundo intelectual é justamente criticar essa pessoa publicamente, levar em consideração o que a outra pessoa fala. Criticar não é só falar mal, criticar é avaliar. Certo, errado, justo, injusto, belo, feio. Avaliar. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.